Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Em homenagem à comemoração do aniversário de Allan Kardec, hoje estamos recebendo o palestrante Rogério Toledo, com o tema Kardec, a codificação para todos nós. Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita. Olá, meus irmãos, minhas irmãs da Rádio e TV Fraternal. Uma alegria, uma honra também muito grande estar aqui neste dia, nesta semana em que comemoramos, celebramos Allan Kardec, a codificação e como nós hoje vamos dizer, a codificação para todos nós, Allan Kardec, e esse presente para todos nós. Então vamos falar um pouquinho dessa grande obra, porque é inevitável quando nós lembramos de Allan Kardec, lembrarmos desse presente que foi dado pelo plano maior, através dele, através dos espíritos, para que todos nós pudéssemos ter aqui hoje essa obra que serve como um guia, uma fonte de conhecimento, de moral, de tantas coisas para que nós possamos ter ali os melhores exemplos de como viver. Então nós temos hoje, exatamente hoje aqui, 217 anos de Allan Kardec. Foi no dia 3 de outubro de 1804 que nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu em Lyon, filho de um juiz chamado Jean-Baptiste Antoine Rivail e Jeanne-Louise Bourhamel, descendentes de antigas famílias. Mas aqui, hoje, nós não vamos falar muito como se fosse uma biografia, não. Tá bom? Por quê? Porque é muito importante para nós, além, claro, de alguns dados muito marcantes que nós vamos ver dessa história fantástica, entender o porquê Kardec é o codificador da doutrina e por que essa codificação é tão importante para todos nós. Há muitos anos, lá pelos anos ali, 1854, para ser mais preciso, nosso Hippolyte começou ali a estudar algo que chamou a atenção dele, que estava chamando a atenção do mundo inteiro, o fenômeno das mesas girantes. E o que era isso? Essas mesas, elas levitavam, elas batiam no chão, enquanto os médiuns estavam de mãos dadas, e através de um código que significavam letras do alfabeto correspondentes ao número de batidas, frases eram ditas então pelos espíritos através dessas mesas. E isso vinha impressionando, era digamos, uma febre naquela época, esse fenômeno. Que o Hippolyte, por ser um cientista, para ter uma ideia, gente, olha só, o Hippolyte Léon Denisard Rivail era um educador, foi um educador durante mais de 30 anos, um cientista, tradutor, falava mais de 6 línguas, 11 diplomas e muito cético. E nós vamos ver o porquê que é importante Allan Kardec, o Hippolyte, ser tão cético assim. Porque justamente não poderia uma pessoa ligada a um aspecto religioso trazer algo do plano espiritual e ali fazer com que não houvesse a credibilidade de alguém tão renomado quanto ele, tão cético quanto ele e, portanto, tão neutro quanto ele para poder fazer o que ele fez, que é estabelecer um método científico, que nós vamos falar daqui a pouquinho o que significa. Então ele começou a ouvir isso, e aí foi através de um grande amigo que tem um papel decisivo em toda essa história, o Sr. Fortier. O Sr. Fortier chegou para o Hippolyte e falou, olha, estão acontecendo alguns fenômenos impressionantes. Comentou das mesas girantes, comentou das irmãs Fox, as irmãs Fox, que lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, também tinha acontecido algo muito interessante.
Na verdade, foram as precursoras de tudo isso. Então, as irmãs Fox, o que aconteceu lá atrás? Batidas na parede eram ali, traduziam da mesma forma que as batidas das mesas no chão, as batidas na parede também traduziam ali, as letras do alfabeto, formando frases, e através disso elas se comunicavam. Para quem estudou um pouco a doutrina, sabe que depois, um pouquinho mais à frente, teve até um certo escândalo envolvendo as irmãs Fox, por conta de uma delas ter dito que foi uma fraude, e depois acabaram lá na frente desmentindo, colocando que foi por dinheiro que fizeram isso. Infelizmente foi algo que aconteceu lá na frente, e dentro da doutrina os espíritos explicaram que é assim mesmo, é muito difícil nós mantermos uma missão complexa como essa, sem titubearmos, e foi um pouquinho o que aconteceu. Mas feito esse parêntese, só para quem ali estudou um pouquinho a doutrina saber que também aconteceu isso no passado, o Fortier comentou isso com o Hippolyte, e ele então foi a uma dessas sessões que causou e teve uma impressão extraordinária daquilo, ou seja, ele viu com os próprios olhos uma mesa levitando, batendo ali com os pés da mesa no chão, de tal forma que uma batida no chão significava a letra A, 2 batidas a letra B e assim por diante, até a última letra do alfabeto, e eles formando frases para se comunicar. Até aí, e o Hippolyte era extremamente cético, ele olhava aquilo e falava, bom, e ele era especialista em magnetismo, então ele olhava e falava, isso deve ser alguma coisa ligada ao magnetismo que criaram aí. Porém, o que chamou mais a atenção dele é que o conteúdo das respostas tinha inteligência. Como ele era um educador, e olha como as coisas nunca são por acaso, ele tinha uma cultura extraordinária. Então ele viu que as perguntas eram boas e as respostas melhores ainda. Então ele teve aquela reação, puxa, peraí, tem algo aí realmente que merece ser investigado. E ali ele começa a frequentar a casa de 3 médiums, 3 moças até, e começa a ouvir e a receber e a perceber que ali havia de fato algo muito importante. Numa dessas sessões, vem uma orientação especificamente para o Hippolyte, que fala o seguinte, olha, você vai precisar começar um trabalho. Você vai precisar começar a organizar tudo isso que você vai ouvir a partir de agora. Você vai começar a codificar. E o que significa então? Porque de onde vem o nome codificação? É, de certa forma, organizar tudo aquilo que vinha pelo ar. Tudo aquilo que vinha através de uma forma não coerente para todas as pessoas, porque eram assuntos distintos, eram temas distintos. As perguntas eram feitas aleatoriamente. Então era difícil ter uma compreensão da sequência das coisas. E então vem a codificação, é estabelecer o quê? Uma sequência lógica, e é claro que não é apenas o Hippolyte que iria fazer isso, mas com toda a ajuda dos espíritos para que isso ocorresse. Só que tem um detalhe, não seria tão simples assim para os espíritos fazerem isso, mas é claro, teria que ser assim para que houvesse credibilidade nessa obra. O Hippolyte falou, ok, vamos fazer, não falou ok, né? Com outras palavras, mas ele disse, tudo bem, mas vai ter que ser do meu jeito. Eu sou um cientista, nós vamos estabelecer uma metodologia científica, porque eu tenho que acreditar, eu tenho que estar plenamente convencido de tudo aquilo que eu vou ouvir e ver aqui, para que então eu possa continuar a participar desse trabalho. E é claro que os espíritos, inclusive, queriam que fosse assim. E aí ele estabelece uma metodologia que é baseada na aplicação de um método experimental, com uma observação cuidadosa, por comparação, por dedução de consequências,
com efeitos relacionados a causas, por encadeamento lógico de fatos, com validações sucessivas de resultados. Para explicar isso de uma forma um pouquinho mais simples, gente. Olha só. O Hippolyte, ainda não tinha o codinome Allan Kardec, o Hippolyte chega e fala o seguinte, olha, se é verdade isso, vamos colocar um médium aqui, um outro ali, um outro lá, uma distância bem grande um do outro, mas grande mesmo, longe um do outro. E aí o que ele viu? Que as perguntas que eram feitas simultaneamente, ao mesmo tempo para essas pessoas, tinham as mesmas respostas. E ele pensou, bom, agora não tem muito o que duvidar. Mesmo assim, ele começou, porque lembramos que ele era um grande educador, começou a analisar, né, se tinha uma certa lógica, uma certa coerência naquele conteúdo, embora o conteúdo, claro, fosse de um conhecimento muito maior, muito superior ao dele. Mas ele tinha condição de, pelo menos, dentro do conceito que hoje chamamos de fé raciocinada, de aceitar aquilo de uma forma melhor do que antes ele estava aceitando. Então ele faz esse experimento científico, ele cria o que se chama de método. O que é um método? Uma maneira de se fazer. É uma experimentação científica. E ali ele começa o trabalho. Começa a fazer o trabalho. E como é que foi, então, esse primeiro trabalho que deu origem ao Livro dos Espíritos? Era feito dentro de um estilo chamado socrático, que é através de perguntas e respostas. Ou seja, ele ia fazendo as perguntas, muitas delas, sem dúvida alguma, por inspiração, muitas delas que encaminharam ou que ele tinha ouvido, né, de tantas sessões que ele tinha participado, e essas perguntas não eram, na época, na mesma sequência que estão hoje no Livro dos Espíritos. As perguntas inicialmente foram sendo feitas conforme iam surgindo, muitas delas na cabeça dele também. E ali foram sendo respondidas. Quando ele achou que havia terminado esse livro, depois de um certo tempo, esse livro estava com 500 e poucas questões, porém os espíritos disseram, ainda não. Tem um pouquinho mais. Esse livro demorou cerca de 2 anos para ser feito e teve mais de 1000 questões. E aí sim, em 1857, o Livro dos Espíritos, um pouquinho antes, na verdade, fica pronto, porque 1857 foi quando ele foi editado. Mas aí vem a seguinte questão. O Hippolyte fala, olha, ele pensa, né, e ele comenta com os espíritos, eu sou um cientista eminente, eu sou um educador conhecido, inclusive em vários países, tenho muitos livros publicados. Como é que as pessoas vão receber um livro nada a ver, vamos dizer assim, relacionado à minha obra? Né? Porque era um livro absolutamente diferente e que ele sabia que causaria uma polêmica muito grande, assim como as mesas girantes já causavam polêmica. Ele tinha ideia do tamanho que seria, o impacto que seria aquilo na sociedade. Então ele recebe numa das sessões a orientação de que para ele usar o codinome de alguém que ele já teria sido, um celta chamado Allan Kardec. Então, ele passa a adotar o nome de Allan Kardec. Para muitos, e aí para não parecer que hoje a gente está aqui apenas colocando uma biografia, tem alguns pontos bastante importantes. Primeiro, o Hippolyte começou a fazer esse trabalho com mais de 50 anos. Olha que interessante. Então isso serve de estímulo para aqueles que acham que já temos uma certa idade, então não dá para começar a fazer um trabalho assim. Toda essa grande missão ligada ao espiritismo, o Hippolyte começou com 51, 52 anos.
E quando ele resolve, então, adotar o codinome Allan Kardec, de certa forma, além de um primeiro livro que ele estava dando para todos nós, que era o início da codificação, o livro mais importante, considerando o grande marco do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, a partir dali, Allan Kardec estava dando para nós muito mais do que isso. Allan Kardec estava dando para a humanidade Hippolyte Léon Rivail. Estava dando para nós Hippolyte Léon Denisard Rivail. Por quê? Porque todo aquele passado, as línguas que ele conhecia, os diplomas que ele tinha recebido, tudo aquilo, não é que ele iria jogar fora, não. Mas todo aquele conhecimento que o havia tornado famoso, renomado, ele iria deixar de usar daquela forma para que então pudesse servir de credibilidade, de certa forma, por ele ser cético principalmente, mas por ele ser uma pessoa de uma cultura extraordinária que, portanto, não cairia em qualquer conto, não se iludiria por qualquer coisa. Ou seja, todos sabiam da seriedade, do quanto ele era crítico em relação a essas coisas. Então, todo esse antecedente do Hippolyte deu a ele, deu notoriedade à obra. Porque não era, vamos dizer assim, qualquer um que estava trazendo aquilo. Só que a partir de então, a vida de Hippolyte muda radicalmente. Porque o impacto dessa obra foi extraordinário. Ele é alvo de críticas tremendas, porque, inclusive, de chacotas, né, de desprezo. Acontece um pouco mais à frente, depois até da codificação, o que se chama do Alto da Fé, em Barcelona, na Espanha, onde a Igreja Católica promove a queima dos livros, mas isso acontece em outras partes do mundo com uma rejeição tremenda, imagina, né? Toda aquela ligação que havia no aspecto religioso, de todos os dogmas mais profundos que haviam, agora sendo ali, de certa forma, questionados com os espíritos falando de reencarnação, falando de mundos espirituais, não mais falando de céu, de inferno, de algumas questões que eram colocadas até no sentido de, naquela época, sabemos disso, causar medo às pessoas, né? Agora não, agora falava da evolução contínua, que todas as pessoas tinham condição de ter um céu, embora essa explicação viesse com muito mais propriedade, com muito mais clareza, um pouco mais à frente, no nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nessa primeira obra, nós temos o grande marco, o grande presente, e por isso o título dessa noite, né, dessa palestra, quando os irmãos queridos aqui, Amaro, Ricardo, comentaram, puxa, vamos fazer aqui, que tal o título Kardec e a codificação? Eu falei, não, vamos, que tal Kardec e a codificação para todos nós? Porque é um presente. E aí muitas vezes falamos assim, puxa vida, mas nós temos que lembrar, o Espiritismo fala tanto, que nós precisamos falar mais da obra do que das pessoas, mas é muito importante para nós, gente, falarmos também, lembrarmos também do autor. Por quê? Porque são modelos, né? São exemplos para que todos nós possamos lembrar, relembrar, sempre entender como que surgiu todo esse trabalho, porque foi um trabalho grande, não foi um trabalho fácil, não. Então, um trabalho para nós agradecermos a Kardec, agradecermos por ele ter aceitado, né, ter aceito fazer esse trabalho, agradecer ao plano espiritual por ter participado e, primeiramente, a Deus. Então, olha que maravilha, quando a primeira página ali de conteúdo do Livro dos Espíritos, todas aquelas questões que estavam ali
de certa forma desorganizadas, que vinham então através de mesas girantes, através de batidas na parede. De repente o mundo que estava abrindo aquele livro se depara com a primeira pergunta: quem é Deus? Ou o que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Olha que maravilha, gente. Nenhuma religião sendo contradita. Nada. Nada. Mostrando que ali o Criador estava na plenitude como nosso Pai maior. Que está ali como nosso Pai maior. Porque aquela precisava ser a primeira pergunta, e aí a codificação, ou seja, aquelas questões que inicialmente estavam todas embaralhadas, são colocadas numa sequência lógica para que nós tenhamos esse entendimento facilitado. E aí vem como segunda obra, em 1861, o Livro dos Médiuns. Se o Livro dos Espíritos é um livro eminentemente filosófico, nós temos o Livro dos Médiuns, em 1861, como prático experimental, que é um livro muito importante, porque naquela época começou a se falar demais dos fenômenos, né, dos médiuns, dos tipos de mediunidade. E era preciso separar o charlatanismo, explicar o que de fato era a mediunidade séria, mostrar que aquilo era normal, que não é nenhuma anomalia, que todos nós somos médiuns de alguma maneira. Então vem uma explicação maravilhosa das práticas, dos exemplos, que mostram que todos nós podemos entender, nos comunicar, que há uma forma dos nossos parentes, dos nossos amigos, de um mundo que antes era absolutamente incomunicável, se comunicar conosco de uma outra maneira, que não somente através dos sonhos, dos presságios, como na verdade acontece no mundo há milênios. Não é o Espiritismo que trouxe a comunicação com os espíritos. Isso acontece, como nós todos temos exemplos, há milênios. Mas nós tivemos, através da codificação, uma maneira muito mais direta, muito mais intensa dessa comunicação acontecer para nós. E aí, em 1864, o terceiro livro que traz o aspecto moral, e o livro que traz a religião, não uma nova religião, mas a religião, vamos dizer assim, as palavras que nos conectam a Deus através de Jesus. O ensinamento moral de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo. O essencial Evangelho segundo o Espiritismo. E ali nós temos então, se fechando para todos nós os aspectos filosóficos, aquilo que era importante de prático experimental sabermos, mas, muito importante, não adiantava nada termos o conhecimento do que acontece no plano espiritual, do que são espíritos, dos mundos. Não adiantaria muita coisa entendermos os fenômenos mediúnicos se não nos tornássemos e não nos tornarmos cristãos no sentido de sermos fundamentalmente bons, de entendermos que os conhecimentos, que tudo aquilo que estava sendo trazido precisava ser amparado pela moral trazida por Jesus há 2000 anos e que continuava, na verdade, ali há menos de 2000 anos no caso, mas que continuava absolutamente atual. Que a codificação não veio para substituir nada que Jesus trouxe. Pelo contrário, veio reforçar, veio ilustrar, veio trazer através de exemplos do plano maior, uma forma talvez um pouquinho mais fácil, uma explicação dos espíritos, exemplos de como entendermos. Nós muitas vezes falamos para os pais, em algumas palestras, o quanto é importante nós
ao estarmos principalmente com as crianças, absorvermos, entendermos de fato o sentido das palavras de Jesus. Não precisamos, no Evangelho no Lar, por exemplo, necessariamente, lermos palavra por palavra do jeito que está ali para uma criança de 6, 7, 8 anos, às vezes menos, mas meio que traduzirmos o entendimento, o conteúdo, o sentido do que está ali colocado para uma criança. Vamos falar, por exemplo, de Moisés, no primeiro capítulo, da importância dos 10 mandamentos. Nós não precisamos ler os 10 mandamentos necessariamente para uma criança, mas falar, por exemplo, que no trânsito nós temos ali a importância de um semáforo. Já pensou como seria nós andarmos na rua sem termos um semáforo, o verde, o amarelo, o vermelho? Naquele tempo de Moisés não haviam semáforos, não haviam regras. E Deus envia, através do plano maior, os 10 mandamentos para Moisés, a primeira grande revelação, 1500 anos de Cristo aproximadamente. E aí vem Jesus, mostrar que Deus não era um Deus de ódio, um Deus vingativo, que até naquela época ainda precisava ser mostrado um Deus de força, porque as pessoas eram mais embrutecidas, mas um Deus de amor. Porque na prece do Pai ele começa dizendo, Pai Nosso, e foi uma quebra absoluta. Como assim, Pai? Olha, ele está chamando de Pai, e ainda falando que é nosso. Ninguém chamou de Pai, ninguém falou que era nosso, que era de todos. Mas aí vem a codificação. Vem toda a obra explicando de uma maneira ainda mais clara. Porque as parábolas, como Jesus dizia, não eram todas para as pessoas daquela época. Eis que eu enviarei o Consolador prometido. E ele vos trará, né, o Espírito de verdade. E aí nós temos então as explicações do mundo até então absolutamente invisível para a grande maioria, falando através dessa codificação. Nós temos então em 1865 o quarto livro, O Céu e o Inferno, explicando sobre as penalidades e as recompensas. Tirando as dúvidas, esclarecendo dúvidas, o que acontece conosco. Aquilo que havia ainda ficado de dúvidas no livro dos Espíritos. Mas e aí? Vamos para o céu? Existe um inferno? Como é que funciona isso? O que rege isso? E para completar o chamado Pentateuco, né? As 5 obras da codificação, vem o livro mais científico e termina, por incrível que pareça, com um livro que tem o nome de início, a Gênese. A Gênese que traz as explicações da origem das coisas. E é um livro de uma certa complexidade e o único livro que já na sua introdução traz como explicação que, à medida em que a ciência demonstre que algo nesse livro, nessa obra, não tenha mais validade, automaticamente Kardec diz, siga o que a ciência colocar. Porque para tudo que foi colocado, e essa foi a primeira orientação ao nosso querido Chico Xavier, Emmanuel diz, quando vai começar os trabalhos com Chico, olha, tudo aquilo que eu disser a você, que contradizer qualquer coisa que Kardec disse, siga Kardec. E vale esse exemplo para todos nós, porque hoje nós temos uma profusão de obras tão grande, alguns livros maravilhosos. Nós temos toda a obra psicografada por Chico Xavier, que indica para nós uma absoluta confiança e uma credibilidade assim, inquestionável. Outros autores também, claro, temos Divaldo, mas muitos questionam, no meio espírita, do vácuo, do hiato que ficou em relação ao nosso querido Chico Xavier. Então, na dúvida, quando estivermos lendo qualquer livro, qualquer um, ficamos em dúvida em relação ao conceito, vamos abrir a codificação. Deixa eu ver o que Kardec, porque não era Kardec, Kardec não disse nada, né?
Kardec, ele meio que foi o organizador. Quem disse foram os espíritos. Então, deixa eu ver o que está na codificação. E aí, na dúvida, gente, Kardec. Aí vocês vão falar, poxa, mas espera um pouquinho. Então, por que que tem todos esses livros? Por que os 414 livros aí de Chico Xavier? Porque, gente, nós precisamos sempre de atualizações. Nós não entendemos o Evangelho de Jesus no livro original. Nós não entendemos muitas coisas que estão na codificação pela linguagem da época. E vêm os espíritos maravilhosos, amigos, que estão conosco aqui nesse ambiente, do seu lado também, aí no seu lar, certamente nos inspirar, trazer através de outros amigos exemplos de uma outra forma, através de histórias, através de casos, através de psicografias, não é? Consolo, explicações, coisas que nos aliviam a alma. Então, por tudo isso, né, nós precisamos relembrar a obra, relembrar também o autor da obra. E aí é que então Allan Kardec, e aí antes até de comentar mais um aspecto de Kardec, nós não podemos esquecer de um caso que muitas vezes esquecemos, gente. Porque nós falamos muito, e é muito comum nas biografias, especialmente dos autores antigos, nós enfatizarmos as figuras masculinas. Mas teve uma pessoa que foi decisiva em toda essa história para que Hippolyte e Allan Kardec fizessem o que fizeram. Que foi uma senhora chamada Amélie Gabrielle Boudet. Vamos chamar de Gabrielle aqui, a esposa, querida esposa, uma mulher iluminada, poetisa, professora também, mas uma pessoa que ajudou demais. Existem aqui relatos muito bonitos do quanto a Gabrielle ajudou Kardec, especialmente nas horas difíceis, que foram muitas, porque não foi fácil manter tudo aquilo que Kardec fez. Ele tinha uma vida, um nome já, gente, consagrado. Ele abdicou de tudo isso e teve que enfrentar situações. Imagina todo o status que ele tinha, fazia parte de academias. Aliás, vale um esclarecimento aqui, já que também é uma noite tão especial, eu queria colocar um tema aqui que, de certa forma, traz muitas polêmicas, né? O Allan Kardec muitas vezes aparece, poxa, Kardec era racista? Eu vou colocar assim de uma forma bastante contundente. O que acontece? Um dos diplomas de Kardec era pertencente a uma entidade que diziam ser racista. E por quê? Porque essa entidade estudava, gente, os crânios das pessoas, eram cientistas, médicos que estudavam o crânio das pessoas, só que não essa ciência, mas os cientistas naquela época, eles atribuíram algumas diferenças, aí sim racistas, infelizmente, colocando que a feição e o formato do crânio dos brancos teria algo a ver com tendo uma inteligência superior. E ali, justamente, o Hippolyte, ele quis ter a explicação dos espíritos e aprofundar na doutrina, porque ele fazia parte dessa ciência não por conta disso, mas pelo estudo que havia essa ciência era importante ser estudada na época, porém, ele estuda para justamente ter o embasamento dos espíritos, porque na visão dele isso não poderia proceder. Então, só para colocar isso, porque esse é um ponto que ainda causa incômodo para algumas pessoas. Mas só queria fechar colocando a importância, então, da Gabrielle, colocar a importância de Hippolyte e colocar, gente, que nós precisamos lembrar desses modelos, desses exemplos, como lembramos de Madre Teresa de Calcutá, lembramos da sua obra extraordinária, porque uma vez chegaram para Madre Teresa e perguntaram para ela assim: nossa, irmã Teresa,
A senhora ajudou milhões de pessoas. Como é que a senhora fez isso? Não foi muito difícil. Eu comecei ajudando uma pessoa, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. E assim ela ajudou milhares. E uma vez ela estava dando banho num leproso quando entrou um repórter. E vendo aquela cena, ele teve aquele sinal de ojeriza e ele falou: Deus me livre, eu não daria um banho no leproso nem por $1 milhão. E ela respondeu: eu também não. Nós amanhã também celebraremos o dia de um outro grande modelo, Francisco de Assis. Então nós precisamos lembrar de que existem pessoas, existem espíritos que estiveram antes de nós, que deixaram um caminho, que deixaram uma obra extraordinária, a codificação, uma prece, um exemplo a ser seguido. No túmulo de Allan Kardec tem uma frase atribuída a ele: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Eis aí a lei. Eis aí o que precisamos fazer. Sede perfeitos, como está escrito no Evangelho. Nós não vamos nunca ser perfeitos como Deus, mas precisamos buscar o bem, a caridade, o amor maior a cada dia. Que a lembrança desse dia, que a celebração, que a festa desse dia nos estimule a melhorar, nos lembre que podemos e devemos evoluir sempre. Essa é a lei. Uma boa noite a todos, um bom dia a todos, uma boa tarde a todos, não importa agora o momento, porque esse é o momento que você está assistindo e é o que vale, talvez como um ponto de reflexão, de transformação na minha, na sua, na vida de quem esteja do seu lado. E vamos lembrar que precisamos estar sempre com Deus, porque Deus está sempre conosco. Muito obrigado. Viva Kardec. Viva o presente que foi dado para todos nós. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.